meus queridos, bom dia, muita saudade, abraço a todos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre não tenha medo. Quem é fiel a Jesus terá o próprio Jesus a seu favor, diante de Deus Pai. Nosso evangelho de hoje é Mateus 10, de 26 a 33. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e não há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça, todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Agora, a gente vai meditar um pouquinho sobre o que a gente ouviu no Evangelho. O Evangelho, Jesus alerta os apóstolos acerca da necessidade de anunciar a verdade, mesmo frente às perseguições. Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada de escondido que não seja conhecido. As instruções comunicadas aos 12 precisam ser declaradas e proclamadas. Assim como eles, cada batizado não pode calar a novidade do Evangelho e a riqueza vital que comunica àquele que o acolhe. Tal necessidade de anunciar o Evangelho e se declarar discípulo de Cristo traz consequências, incompreensões e perseguições
e até a possibilidade do martírio. Então, hoje a nossa reflexão sobre o Evangelho é esta. Agora nós vamos ter um lembrete, porque acredito que muitos de vocês já têm até no caderninho os sinais de Cristo, que são os sacramentos. Nós vamos ter um lembrete, vamos dizer assim. Vamos relembrar o que são os sinais de Cristo. Nós temos o sinal que é o batismo, que é o sacramento que nos faz ser filhos de Deus. Antes da gente ser batizado, a gente é criatura de Deus. Depois do batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Confirmação ou crisma é o sacramento da maturidade. Esse sacramento ele vem confirmar o nosso batismo, que a gente recebe o batismo enquanto é pequenininho, então a gente ainda não tem noção. Depois, com a crisma, a gente vem a confirmação do nosso batismo, que é o sacramento da maturidade. Eucaristia é o sacramento da ação de graças, o nosso agradecimento a Deus por Ele nos dar no pão da comunhão. Jesus nos dá para o nosso alimento. Penitência ou reconciliação, que é o mesmo sacramento da confissão. É o sacramento que nos reconcilia com Deus, que perdoa os nossos pecados e nos reconcilia com Deus. Unção dos enfermos é o sacramento que fortalece os enfermos. Mesmo sentindo o peso da doença, a pessoa se sente tranquila e forte para suportar. Esse sacramento somente os padres, bispos, que podem receber. Por quê? Um padre, a gente não ouve dizer que vai ter uma formatura do padre, vai ter uma ordenação do padre. É o sacramento que só os consagrados podem receber, só os padres. E por último, o sacramento do matrimônio, que as pessoas que se unem sobre a lei, baseado na lei de Deus, essas pessoas recebem o sacramento do matrimônio. Então, esse lembrete dos sacramentos eu queria passar para vocês e por hoje é só. Nós vamos pedir a Deus que nos ilumine, pedir a Deus que nos ajude a vencer esse período e peço que vocês reúnam com a família, façam uma leitura do Evangelho, pode ser essa de hoje, escreva uma frase que vocês achar mais, que se identificou mais com ela, escreva a frase, coloca na parede e vai lendo durante a semana. Esse